Olá, irmãos e irmãs. Hoje eu gostaria de falar um pouco aqui, porque me pediram, o pessoal me pediu, que é o pessoal que estuda o texto junto comigo, para falar um pouco sobre a Bíblia e as traduções e os textos que eu uso para eu traduzir. Então, a primeira de todas, é claro, é a minha ACF, que foi a Michelle que fez a capa de couro, é a minha Bíblia base, é a Almeida Corrigida Fiel, da Sociedade Trinitariana. É a Bíblia que eu mais gosto de ler, eu gosto muito do texto do João Ferreira de Almeida. É uma Bíblia onde tem o texto massorético traduzido, que é o texto hebraico do ano 1000, que é do Leningrado, né, do Codex de Leningrado, e o Novo Testamento do texto Receptus. Basicamente, em tradução portuguesa, é a tradução que eu uso. Mas essa Bíblia não tem os deuterocanônicos, que são aceitos pela Igreja Ortodoxa. Então, para usar os deuterocanônicos, eu uso mais duas Bíblias. A primeira é bem conhecida no Brasil, ela se chama a Bíblia de Jerusalém. Ela é muito boa, ela tem um texto bom, tem uma análise de texto também muito bom. Uma das únicas Bíblias onde em Deuteronômio 32:8 traduz como os filhos de Deus, e a leitura correta dos pergaminhos do Mar Morto. É uma Bíblia que eu gosto muito de ter como base para a tradução que eu tenho feito da Septuaginta, e também tenho uma Bíblia dos Capuchinos de Portugal. É uma Bíblia que no Brasil a gente não acha, mas é uma Bíblia muito boa de ler também, tem um bom estudo do texto. Ela é uma ótima Bíblia para levar para a igreja e estudar. Ela é pequena e ela tem todo o texto aqui. Basicamente, as leituras, eu tenho várias Bíblias, vocês verem por aqui, mas as leituras básicas que eu uso de tradução são essas. Agora, as leituras do próprio texto em si, primeiramente, claro, o texto hebraico do Antigo Testamento. Essa Bíblia é maravilhosa, é uma Bíblia de leitura. Ela tem o texto hebraico aqui em cima e as palavras que são que aparecem menos de 30 vezes, aparece aqui o significado. Então você dá para ler o texto e ver o significado. Ela tem aqui o Velho Testamento e o Novo Testamento. Essa Bíblia em si é o próprio texto do Codex de Leningrado, que é o texto massorético, que é o texto judaico, né? Mas não é o texto que a gente usa na liturgia ortodoxa. O texto do Antigo Testamento que a gente usa na liturgia ortodoxa é a maravilhosa, a Septuaginta. Para mim é o melhor texto do Antigo Testamento. Ela combina muito com o texto o meu texto essa Bíblia aqui é uma Bíblia dos pergaminhos do Mar Morto. É uma Bíblia que eu uso muito porque é o texto mais antigo da Bíblia. E é uma tradução em inglês dos pergaminhos do Mar Morto. Tem aqui as diferenças entre esse texto e a Septuaginta e ele. É um ótimo texto, assim, para você ter ao lado. Sempre fica aqui do lado no meu escritório, quando eu estou a utilizar para minha tradução. E aí a gente chega no Novo Testamento. Para o Novo Testamento a gente tem vários textos. O básico é justamente o texto de Nestle Aland, que é o texto crítico,
que é o texto da Bíblia, das Bíblias, como o professor Pickering chama, as Bíblias novas, as Bíblias que trazem o texto que é baseado em dois códex, que são o Códex Sinaítico e o Codex Vaticanus, ambos do quarto século. Foram Bíblias que foram pedidas para serem construídas a Eusébio de Cesareia, diretamente por Constantino. Constantino, o primeiro imperador cristão, ele pediu para que Eusébio criasse 50 Bíblias. Essas Bíblias foram feitas pelo próprio Império Romano e, consequentemente, teve interferência direta no texto do Império Romano. Então, ele retira, por exemplo, o final do Pai Nosso, pois vosso é o reino, o poder e a glória de todos os éons, assim é e assim sempre será, do texto de Mateus 6, do Pai Nosso. Esse texto é retirado dessas Bíblias justamente para não ocasionar o questionamento do Império Romano. Então, esse texto daqui, que é basicamente o mesmo texto que foi feito por Tischendorf na tradução do Sinaítico, é o texto das Bíblias básicas brasileiras, como é a RC, a Almeida Revista e Corrigida, ou como é também, enfim, a NVI, a ESV, todas as Bíblias que fazem com que peguem esses textos que têm a base com os sinaíticos e o vaticanos, que são tecnicamente as Bíblias completas mais antigas que a gente tem, apesar do sinaítico nunca ter sido datado realmente. Isso influenciou a Bíblia e tem várias variantes. Por exemplo, o final de Marcos, que foi, enfim, gerado por esse questionamento acadêmico da própria Bíblia. Eu tenho esse texto como um texto base, mas não é o texto que eu mais gosto, grego, do Novo Testamento. Tem também o texto do majoritário, que foi feito por Hafs e por Zane e Rogers. Esse texto é muito bom. Esse interlinear é maravilhoso, todo cristão deveria ter. É um texto que aparece o texto grego aqui no meio, a tradução embaixo. Eu estou a fazer esse mesmo trabalho agora com a Septuaginta. De um lado aparece a análise morfológica do texto, e do outro é um texto normal. Ele é um ótimo texto de se ler. Eu demorei muito para comprar esse livro, eu troquei minha coleção completa de Dostoiévski nesse livro somente, e é um ótimo texto, e ele chama texto majoritário, porque ele pega a maioria dos manuscritos, os 5.600 e pouco, quase 6.000 manuscritos gregos do Antigo Testamento, que vão do século II até o século XIV, XV, vê quais são a maioria do texto, o texto que traz a maioria, e traz basicamente o texto que é chamado bizantino. Esse é o chamado texto alexandrino, porque vem do Egito, que não foi nenhuma carta do Novo Testamento para o Egito, o que mostra por que ele é tão discutido academicamente. E o texto majoritário é basicamente o texto bizantino, que é o texto principal, que é de onde veio, que veio das cidades citadas diretamente do Novo Testamento, como Tessalônica, como a própria Roma, como Antioquia, etc. É um bom texto. Esse eu vou deixar por último. Esse daqui é o texto majoritário da família bizantina, é o texto de Maurice Robson. Ambos são, são da mesma escola. Enquanto Zane e Rogers estavam fazendo o texto majoritário de todas as famílias, Robson ele fez o texto
o texto majoritário da família bizantina. Os dois são muito parecidos, são tipo, a diferença chega a ser de 2 a 3%, sabe? De um para o outro. Depois vem o texto da família, o texto ortodoxo, que é o texto da Igreja Ortodoxa, que é maravilhoso, é o suprassumo da família bizantina, e ele traz traz um texto muito coeso em si, muito parecido com o que é o chamado texto Receptus, que eu tenho aqui, mas eu tenho nessa Bíblia inteira aqui. O texto Receptus é o texto básico da Reforma Protestante, do Novo Testamento. Mas esse texto aqui, ele leva mais em consideração a família bizantina. É um texto que demorou anos para ser construído, ele é de 1904, e é maravilhoso o texto da Igreja Ortodoxa, enfim, é o que nós usamos na liturgia. E claro, esse é para mim o principal texto, ele é feito por um brasileiro, apesar de americano, eu chamo o professor Pickering de brasileiro. Ele estudou um ramo da família bizantina que o nome se chamava KR. Essa família bizantina ele chamou de família 35, e essa família 35 é o texto mais, eu diria, perfeito e coeso, porque são, se eu não me engano, são um pouco mais de 1000 manuscritos, e eles a porcentagem de erro é minúscula. Então, academicamente falando, o professor Pickering, no seu livro sobre Deus, preservou o texto, que é uma análise acadêmica de como a família 35 é a representação maior dos próprios autógrafos, que eram os originais. Enfim, esse texto é o texto que eu acho que eu uso base para ler o Novo Testamento em grego, e ele é maravilhoso porque, além dele ser o texto, ele tem também o aparato de Nestlé Aland. Ele conseguiu sozinho, um professor de mais de 90 anos, conseguiu construir o aparato com a porcentagem dos manuscritos. Quanto de porcentagem temos nas variantes do Novo Testamento. Esse texto aqui é ouro, assim, sabe? E é feito por um brasileiro, e a gente tem que valorizar muito o que o professor Pickering fez e o trabalho que ele faz. Ele fez também o texto, a tradução em português do texto dele em grego, que é maravilhosa, muito boa. Chego a dizer que ela é melhor do que o texto do João Ferreira de Almeida, porque ele é mais atualizado e criticamente ele é melhor, sabe? Mas, enfim, é só uma introdução, eu posso falar horas sobre cada um desses livros, mas eu gostaria de falar um pouco e dizer quais são os que eu uso para o meu trabalho. E hoje a gente fica por aqui e até mais.